Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu cumprimento a todos vocês, amigos, simpatizantes, irmãos em Cristo, de uma forma geral. Hoje já são exatamente, Hoje são exatamente dia 9 de outubro de 2022, para a glória de Deus. Um domingo agraciado por Deus. E aproveitando esta oportunidade que o Senhor nos conceda, neste domingo, quero deixar uma mensagem para você, uma mensagem para você e para todos nós. A palavra de Deus diz para nós: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, e Ele os concederá segundo as tuas necessidades e segundo a tua vontade. O Senhor nos ensina a pedirmos a Ele a sabedoria que vem do alto. Isso, a sabedoria que vem do alto, direcionada pelo Espírito de Deus. Mas muitas das vezes nós queremos buscarmos sabedoria com nossas próprias forças. Nós queremos ter tanto conhecimento em busca de aprendizagem, de experiência e de uma sabedoria que verdadeiramente se torna uma sabedoria que muitas vezes nos atropela nós mesmos. Se você quer sabedoria, eu quero sabedoria, nós queremos sabedoria, nós devemos ir diretamente ao Senhor Deus, pedir a sabedoria de Deus que vem do alto. Porque nós sabemos que Deus, Ele é sabedoria. Somente Deus pode nos conceder uma sabedoria divina, uma sabedoria da qual nós possamos entender o que a palavra de Deus nos revela em nossos corações. E nós devemos ter sabedoria direcionada por Deus. A sabedoria que nós devemos ter, nós temos que estar na presença de Deus, porque só Ele pode nos conceder a sabedoria em revelações da vontade e o querer de Deus. A sabedoria divina, só ela mesma nos revela o que Deus quer de nós. Mas infelizmente muitos estão buscando sabedoria pelos seus próprios conhecimentos, e infelizmente isso tem nos afastado de Deus. Você lembra de Salomão? Salomão, ele não pediu a Deus nem riqueza, nem ouro, nem prata. Ele pediu que o Senhor Jeová Deus viesse conceder a ele uma maneira de como lidar com o povo. E o Senhor concedeu para ele sabedoria que vinha do alto. Porém o Senhor despertou Salomão: enquanto tu estiveres comigo, eu estarei convosco, mas eu digo que tu me largares, e eu te largarei. No momento que Salomão estava com Deus, na direção de Deus, a sabedoria de Salomão, ela era extraordinária. Então Salomão não tinha somente sabedoria, ele tinha a direção de Deus na vida dele. Mas no momento que Salomão se afastou da presença de Deus, aquela sabedoria de Salomão veio ficar sem conteúdo, sem valor. Salomão não tinha mais aquela sabedoria que vinha do alto para revelar para ele tudo que deveria fazer nos momentos mais difíceis da vida dele. Ele se afastou de Deus, e a sabedoria do homem sem Deus, para Deus é loucura. A palavra de Deus diz para nós que a sabedoria do homem para Deus é loucura. E hoje não tem sido diferença. Hoje não tem tido diferença, porque muitas vezes os homens hoje estão buscando sabedoria, tanto conhecimento humano, que estão atropelando a si mesmo. Você pode observar hoje quantas pessoas têm experiência, sabedoria verbal, sabedoria humana concernente à palavra de Deus, mas eles mesmos estão sendo atropelados pela própria palavra, porque a sabedoria do homem, humanamente, sem Deus, humanamente, sem Deus, se torna inútil. A sabedoria do homem para Deus é loucura. Então a sabedoria que nós temos, que o homem tem, se não estiver na direção de Deus, essa sabedoria se torna loucura para Deus. Enquanto Salomão estava com Deus, a sabedoria dele tinha fruto, tinha conteúdo, e o Senhor revelava para Salomão tudo o que ele deveria fazer. Mas chegou um determinado momento que infelizmente ele foi se desligando de Deus, das coisas espirituais.
para a tua meditação nesse dia 9 de outubro de 2022, para a glória de Deus, nesse domingo agraciado por Deus. É bom que tenhamos uma sabedoria concernente às coisas de Deus. É bom que nós tenhamos a sabedoria direcionada por Deus. A palavra de Deus ensina: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, e Deus os concederá segundo as tuas necessidades, segundo a tua vontade. Mas para isso nós temos que permanecermos em Deus, na presença de Deus. Hoje muitas pessoas, enquanto estão na presença de Deus, Deus dá sabedoria para eles, e ele vai tomando aquele ego, aquele conhecimento, ele vai se destacando muito conhecedor de determinada palavra, e começa a atropelar aqueles que não têm conhecimento nenhum, e o Senhor vai entristecendo. Hoje muitas pessoas têm conhecimento das leis de Deus, estão buscando muita aprendizagem acerca das leis de Deus, acerca da palavra de Deus. Muitos hoje estão buscando conhecimento acerca da palavra de Deus. Muitos hoje estão examinando muitas escrituras que nos ensinam sobre as coisas de Deus, mas infelizmente tem pessoas que por muito conhecimento começam a se vangloriar-se em si mesmo, por causa da determinada sabedoria que Deus deu para ele começa a atropelar os mais pequenos, que talvez não tenham conhecimento humano, que talvez não sabem nem ler direito, nem falar, expressar palavras corretas, mas que são homens e mulheres sinceros, são homens que, pelo ouvir a palavra de Deus, eles se dedicam no temor de Deus, querem se esforçar em obedecer a palavra de Deus, enquanto muitos estão buscando aprendizagem acerca da palavra de Deus, estão buscando tanto conhecimento que começa a atropelar a si mesmo. É como o apóstolo Paulo disse, que muita letra mata. Isso significa que você não pode buscar conhecimento de Deus. Quando Paulo diz que muita letra mata, é a letra sem a direção de Deus, é aquela letra que os homens buscam por si próprio, um conhecimento humano que se desliga das coisas de Deus e quer conhecer por si mesmo. Mas eu conheço a palavra de Deus, eu conheço de Gênesis a Apocalipse, e de Apocalipse a Gênesis, eu conheço tudo, já estudei, eu já fiz teologia, seminário, eu fiz um estudo profundo dentro da palavra de Deus, já conheço tudo, não preciso nem mais de ler a Bíblia, de ler a palavra de Deus. Cuidado, a sabedoria do homem para Deus é loucura. A sabedoria do homem, ela só é válida quando está na presença de Deus, no conhecimento de Deus, na direção de Deus. Então muita letra, a letra sem o Espírito mata. Nós devemos ter o conhecimento da letra, da palavra de Deus, mas temos que deixar também que o Espírito de Deus venha influir em nós, venha nos direcionar. É como o apóstolo Paulo diz: orarei com entendimento e orarei também espírito. Nós devemos deixar o Espírito Santo fluir em nós, mas muitas vezes nós estamos buscando tanto conhecimento, muita leitura, e estamos deixando de ser mais espirituais. Estamos deixando a espiritualidade de lado. Nós queremos examinar tanto a palavra de Deus, fazer tanto estudo para ter conhecimento. A Bíblia nos ensina a examinar as escrituras, sim, mas tudo tem que ser na direção de Deus. Pedir ao Senhor conhecimento, a sabedoria que vem do alto, porque a letra sem o Espírito, sem a direção de Deus, ela mata, ela nos atropela, porque vem criando dúvidas. É a mesma coisa nós falar: a Bíblia diz não matarás, e ler mais lá na frente: a Deus mandou matar. Então há uma contradição. É hora de nós buscarmos o conhecimento que vem do alto. É bom examinarmos a Escritura, a palavra de Deus, mas devemos também nos apegarmos mais a Deus. Hoje as pessoas querem ter tanto conhecimento concernente à palavra de Deus, mas se chamam para orar, não quer orar mais. Se chamam para ir levar a palavra àquelas pessoas mais carentes. Quando eles veem que não tem lucro nenhum, poder aquisitivo, não quer pregar a palavra porque acha que ali tem pouca gente, não tem condição de ajudar financeiramente.
De graça recebestes, de graça dá. Então, se você recebeu de graça o conhecimento da palavra de Deus, se você recebeu de graça os dons espirituais, vá diante de Cristo, vai compartilhar com os mais carentes. É hora de nós examinarmos a palavra de Deus, mas deixarmos que o Espírito Santo venha fluir em nós, para que nós possamos ter o conhecimento na direção de Deus. Lembra, Salomão teve sabedoria, mas a sabedoria dele para Deus se tornou loucura, porque ele se deixou levar pelo conhecimento, pela sabedoria dele mesmo, e começou a atropelar. Então, não deixe que a sabedoria humana venha ser a única fonte de conhecimento. É bom nós termos conhecimento da palavra de Deus, mas não sei se você já observou, quanto mais lemos a palavra de Deus, quanto mais nós examinarmos a palavra de Deus, mais despertamento, curiosidades, renovações, novos entendimentos vai ser direcionado a nós. Em todos os momentos, a palavra de Deus, a renovação, ela nos renova. Você pode ler um texto da palavra de Deus, hoje, mas se o Senhor quer falar com você através do Espírito dele, você vai ler a palavra hoje, você vai trazer uma mensagem de fé aos corações hoje, mas amanhã, dentro da própria palavra, você vai lhe conceder outro despertamento, uma renovação espiritual. Não fique somente em teu conhecimento humano, busque o conhecimento que vem do alto, para que possamos ter dois entendimentos na parte humana e na parte espiritual, porque a letra sem o Espírito de Deus, ela pode te matar. O inimigo coloca dúvida nos corações, e você pode se justificar o sábio por si mesmo. É como diz a palavra de Deus: maldito o homem que confia no homem, naquele homem que se engrandeceu, que se afastou de Deus, faz do conhecimento dele a própria força dele. Maldito é o homem que confia no homem, mas aquele homem que apartou o coração dele do Senhor e quer te ensinar a forma dele. Neste homem não é nós lhes confiarmos, porque ele vai te enganar. Busque você mesmo o conhecimento através do Espírito de Deus, para que ninguém possa te enganar. Não basta nós termos o conhecimento humano, se do alto não vier para nós o discernimento, a revelação. Muitos hoje têm até mesmo muitos conhecimentos da letra. Hoje muitos têm o conhecimento humano da palavra de Deus, mas infelizmente não tem deixado que o Espírito Santo venha revelar a maneira e a forma de como aquela palavra deve ser aceita. É hora da igreja despertar. Muitos hoje estão se apegando a apenas o conhecimento humano, a sabedoria humana. Não pense você, porque nós recebemos de Deus a sabedoria que vem do alto, e se afastarmos do Senhor, não pense você que a sabedoria vai fazer o mesmo conteúdo, porque um homem, quando afasta de Deus, da presença de Deus, por mais que ele tenha sabedoria, essa sabedoria vai se tornar loucura para Deus, porque o homem virou as costas para Deus. Salomão, o Senhor Jeová deu para ele sabedoria, mas no momento que ele estava na presença de Deus, a sabedoria que Salomão tinha, direcionada por Deus, ela tinha muitos seus efeitos, mas depois que ele se afastou, infelizmente a sabedoria de Salomão cessou. Busque em Deus a sabedoria que vem do alto, e também continue buscando a sabedoria humana na direção de Deus, para que nós possamos orarmos com entendimento e também orarmos na direção do Espírito de Deus. Nós não sabemos tudo, por mais que nós aprendemos, a nossa vida será sempre uma aprendizagem até a volta de Cristo. A palavra de Deus,
a cada dia que passa, ela se renova. Não adianta conhecermos a lei de Deus, não adianta nós buscarmos o conhecimento da palavra de Deus, se nós não permanecemos em Cristo. Porque sem mim, diz o Senhor, diz o Altíssimo, sem mim nada podereis fazer. Que o Espírito Santo fale melhor em teu coração. Não seja sábio por si mesmo, porque a sabedoria do homem, a sabedoria humana, a sabedoria do homem para Deus é loucura. Porque no momento que se desliga de Deus, essa sabedoria se torna loucura para Deus, e até o próprio homem se atropela na própria palavra da qual ele conheceu. Então continue com Cristo, só Ele mesmo é a verdadeira sabedoria para te dar as revelações da palavra justa e fiel em teu coração. Não fique somente na sabedoria humana. É muito bom você conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas sem o Espírito de Deus ruindo em nós, isso vai se tornar inútil, porque sem Deus nada poderemos fazer. Que Deus abençoe. Do teu amigo, irmão Márcio Leite.